Capítulo 233, Caça às Bruxas. 8. Ainda não sei por que Vieira me deixou. Vieira me havia envenenado Jeonvou e apunhalado seu coração. Ela manipulou suas emoções até o final e seu irmão ficou perdido por um longo tempo depois que ela foi embora. Quando Leonte e Baal traíram, eles receberam posições de alto escalão no Xiongvado e no Dragão Vermelho como recompensas. Eles conseguiram ganhar mais honra e fortuna do que quando estavam em Artia. Mas esse não foi o caso para Vieira Dune. Ela já tinha se tornado a líder de Valpurgisnacht e Jeonvou não se importava que ela saísse de Artia. Isso só mostrava o quanto ele confiava nela e ela sabia disso melhor do que ninguém. Vieira Dune não tinha nenhum motivo para traí-lo. Eles não tinham nenhum mal entendido e nunca brigaram. Até o momento em que ela o envenenou e apunhalou, eles estavam sorrindo um para o outro, sussurrando coisas doces e prometendo ficar juntos até o fim. Seu irmão tinha confirmado a sinceridade dela com seus olhos dracônicos. O que a tinha deixado distorcida? Ou ela sempre foi assim e só estava atuando o tempo inteiro? Quer dizer que as doces palavras dela para seu irmão eram falsas. Ninguém sabia a verdade, exceto ela. Yeonvou pensou, não é da minha conta. Não importava qual era o motivo, a coisa importante era que ela tinha virado as costas para o seu irmão. Seus olhos não tinham emoção quando ele a decapitou. No entanto, a cabeça e o corpo de Vieira de repente se transformaram em fumaça. Como eu pensei, era outra habilidade original de Vieira Dune, transferência de corpo. Ela a tinha recebido da entidade que as bruxas chamam de Grande Mãe. Vieira Dune tinha um talento incrível para controlar a mente e em magias que afetam a consciência. A Grande Mãe gostava disso, então deu a ela o poder de mover seus dados de ego para outro corpo. Em outras palavras, ela era capaz de trocar de corpo. Obviamente, havia limites para isso, mas ainda era uma habilidade que Yeonvou queria. Preciso conseguir essa habilidade custe o que custar. Significa basicamente que posso ter vidas extras. Yeonvou gritou para sua sombra. Bo. Encontrei a localização dela. Bo enviou as coordenadas através da conexão. Yeonvou abriu suas asas de fogo. Ela não estava muito longe, provavelmente por causa dos limites da habilidade. Ele saiu em disparada com teleporte. Bum! O teto desabou sobre o lugar que ele e Vieira Dune estiveram. Uf! Uf! Ah! Assim que Vieira Dune abriu seus olhos, ela arfou e caiu no chão. O suor em sua testa pingou no chão. Ela tinha perdido somente um de seus muitos corpos no castelo, mas a dor de ser decapitada continuava e ela ainda podia sentir a sensação do aço contra seu pescoço. Aqueles olhos, tenho certeza. Eram olhos que não existiam mais, mas por que apareceram aqui? O que estava acontecendo? Dune. O que foi, Dune? Você está bem? As bruxas correram freneticamente para ela. Elas não tinham ideia do que estava acontecendo dentro da cabeça de Vieira Dune. Elas estavam dentro de um estábulo de quimeras, planejando soltar mais delas para segurar os intrusos. Sua transferência de corpo repentina as assustou. Significava que os inimigos já tinham invadido completamente o castelo. Dune? Quando viram seus olhos trêmulos, elas perceberam o quão desesperadora sua situação tinha se tornado. Ela era sempre calma e nunca mostrava suas emoções, mas pela primeira vez, ela parecia confusa e estava murmurando coisas que elas não podiam entender. Sem chance. Impossível. Aquele cara está morto. Morto. Tenho certeza disso. Dune? Uma das primeiras bruxas tocou seu ombro com cuidado. A cabeça de Vieira Dune se virou instantaneamente para ela. Gulat vacilou e deu um passo para trás quando viu os olhos brancos de Vieira Dune. Ela tremeu, sentindo como se Vieira Dune a engoliria a qualquer momento. Vieira Dune agarrou o colarinho de Gulat e a puxou para perto. Ele está morto, né? Eu o matei com as minhas próprias mãos. Eu não sei do que diga assim. Sim. Você está certa. Vieira Dune encarou Gulat por um tempo antes de se acalmar. Desculpe, eu fui pega desprevenida. Ela soltou Gulat e puxou seu cabelo úmido para trás. Não importa quem ele é. Vou ter certeza quando eu arrancar aquela máscara.
Mas a pedra filosofal não funcionou. O ataque foi repentino, mas não era normal ela ter perdido assim. A pedra filosofal em sua posse era a melhor que elas tinham produzido e estava conectada à sua alma. Se ela corresse qualquer perigo, a pedra seria ativada automaticamente. Isso a deixava confiante de que até mesmo o Todos por Um ou a Rainha do Verão achariam impossível de quebrar a pedra filosofal. Mas quando ela foi decapitada, a pedra filosofal não funcionou. Era como se fosse um relógio quebrado. O Homem de Máscara. Ele está por trás de tudo isso. Deve ter sido ele que divulgou a inscrição e causou toda essa confusão. E estava claro que ele tinha feito mais progresso quando se tratava da pesquisa da pedra, já que ele sabia como preveni-la de ser ativada. Será que as outras bruxas? Vieira Dune cerrou os dentes. Ela finalmente entendeu como suas defesas foram esmagadas tão rápido. Sem as pedras filosofais, elas não podiam lutar contra os grandes clãs. Preciso dar um jeito nele primeiro. Sua mente estava começando a ficar um pouco confusa. Ela não tinha ideia de quem ele era e por que estava atrás delas. Mas ela precisava encontrar um jeito de lidar com ele. Elas precisavam de Ananta para acordar a grande mãe, mas parecia que Ananta estava com o Homem de Máscara. Elas precisavam capturá-lo. E se revelarmos tudo para os outros grandes clãs? Ela poderia acabar despertando um tigre para perseguir um lobo, mas não parecia que ela tinha outras opções. Vieira Dune olhou para as bruxas ao seu redor no estábulo de quimeras e estava prestes a dizer para elas entrarem em formação defensiva quando Gulak gritou com os olhos arregalados. Dune! Cuidado! Quando Vieira Dune ia perguntar o motivo, ela sentiu algo quente atrás dela e uma lâmina afiada perfurou suas costas. Ao invés de gritar, Vieira Dune tossiu sangue. Seus pulmões estavam fervendo e ela não podia respirar. Para onde você pensa que está indo? As costas de Vieira Dune se enrijeceram instintivamente ao ouvir aquela voz em seu ouvido. Parecia que ele já sabia para onde ela estava planejando ir. Como ele sabia sobre a transferência de corpo? Não eram muitas pessoas que sabiam, até mesmo em Valpurgisnacht. Ele tem que ser. No entanto, os pensamentos de Vieira Dune foram interrompidos quando uma nova lâmina penetrou sua cabeça. Um pouco antes da sua consciência desaparecer, ela viu as bruxas e as quimeras sendo consumidas pelo fogo negro. Cove! Vieira Dune soltou o grito que não tinha conseguido soltar antes enquanto abria seus olhos. A dor de ser decapitada 2 vezes era horrível. Sua visão ainda estava embaçada e ela achava que era porque os dados de ego ainda não tinham sido transferidos apropriadamente. Ela estava em uma sala escura, mas antes que pudesse se recompor, ele agarrou seu pescoço novamente. Uma espada cortou sua jugular. Ulrich! A última coisa que ela viu antes da sua visão escurecer foi um par de fogos fatos queimando na escuridão. Vieira Dune continuou morrendo. Em uma instalação de defesa no subsolo. Não. Quando ela abriu seus olhos no corpo de uma bruxa jovem no campo de batalha. Não. Até mesmo na floresta nas seções mais externas do mundo infinito da noite. Por favor. E quando ela acordou perto dos portões e tentou fugir. Pare por favor. Todas as vezes que Vieira Dune tentava fazer uma transferência de corpo, Yonvou estava lá como uma assombração cortando sua garganta, apunhalando seu coração e esmagando sua cabeça. Depois de ser apunhalada mais uma vez por Yonvou, Vieira Dune se debatia como um peixe fora da água em um dos cantos mais remotos do castelo. Por favor. Por favor. Vieira Dune ofegava, sua mente que era estável antes estava quase destruída agora. Ela não podia escapar completamente do choque da morte e morrer repetidamente sabendo que alguém a estava perseguindo era insuportável. Além disso, Vieira Dune falhou em usar controle da mente diversas vezes. Sua especialidade era poderosa o suficiente para eliminar todas as suas rivais, mas não funcionava com Yonvou. Maldição. Hipnose falhou devido a um motivo não especificado. Maldição. Lavagem cerebral falhou devido a um motivo não especificado. Você foi afetada pelos efeitos colaterais das tentativas falhas da habilidade.
Controle da mente não funcionava em Yonvou por causa do traço sangue frio que era o maior inimigo de todas as magias que afetavam a mente. O traço fez todas as habilidades dela falhar e por causa disso, Vieira Dune teve que sofrer com todas as repercussões e penalidades das suas tentativas falhas. O dano aos seus dados de ego aumentou e sua mente e corpo começaram a se separar. Sua alma estava começando a se quebrar. A líder impassível das bruxas estava com medo. Quanto mais cansada ela ficava, mais insatisfeito Yonvou se sentia. Ele franziu a testa por trás da máscara. Vigrid prendia Vieira Dune ao chão como se fosse uma borboleta. Pare de exagerar. Yonvou rosnou olhando para ela. A Nanta sofreu muito mais que você. Até Secha e aquele cara. Por que está berrando tanto? Você ainda não pagou por todo o sofrimento deles. Quando eram levadas aos extremos, as pessoas acabavam suportando o medo ou desistindo de tudo. Vieira Dune era do segundo tipo. Você? Quem é você? Ela sabia que não podia escapar de Yonvou, então gritou em fúria. No começo, Yonvou não sabia do que ela estava falando, então ele tocou sua máscara e riu. Esqueci que eu estava com isso. Assim não é divertido. Ele lentamente tirou sua máscara. Ela empalideceu quando viu o rosto. Seus olhos se arregalaram em choque. Ela não conseguia mais falar, consumida por um tipo diferente de medo. Seus olhos não a estavam enganando. Yonvou encarou Vieira Dune com o mesmo rosto de Yonvou e disse friamente, espero que você continue revivendo. Vou te matar todas as vezes, Vieira. E com essas palavras, Yonvou puxou a baioneta mágica e a balançou na direção de Vieira. Xing. Capítulo 234, Caça às Bruxas, 9. Quando a baioneta mágica estava prestes a cortar o pescoço de Vieira Dune, clang. Ela ricocheteou em uma barreira invisível e uma aura assassina apareceu de repente. Yonvou considerou rapidamente se deveria terminar com Vieira Dune antes de recuar. No fim, ele decidiu simplesmente recuar e colocou sua máscara de volta. Naquele momento, algo desceu como uma força enorme, fazendo o chão tremer tanto que a terra rachou. Você ficou melhor. Conseguiu me sentir. Seus sentidos ficaram mais afiados do que quando estava nas 5 montanhas, garoto. A maioria dos Rankers já teria fugido depois de ouvir a risada suave do inimigo. Ele era tão pequeno que suas roupas arrastavam no chão e seu rosto, parcialmente obscurecido pelo capuz, tinha um sorriso malicioso. Era o fantasma da praga, a besta do exército demoníaco que se atrevia a rasgar todos em pedaços, exceto seu lorde. Kindred. Sim, já faz um tempo. Mas não parece que você está surpreso. Kindred abaixou seu capuz e deu um riso abafado. Era a primeira vez que se encontravam depois do Palácio do Rei dos Macacos, apesar de não parecer como se tivesse passado tanto tempo. Acho que seria estranho se você não tivesse percebido. Os nossos caminhos se encontraram tantas vezes. Os nossos destinos devem estar entrelaçados. O Palácio do Rei dos Macacos, a Floresta dos Demônios e agora Valpurgisnacht. Pelos últimos meses, para qualquer lugar que Kindred fosse, ele encontrava rastros de Yonvou. Será que existia essa tal coisa de coincidência? Kindred achava que não. Ele acreditava que o demônio celestial controlava todos os aspectos do mundo e encontrar Yonvou assim era a vontade do demônio celestial. Kindred cumprimentou Yonvou com um sorriso sincero. Como está Bran? Bran está morto. Não seja assim. Mesmo não sendo amigos, não deveríamos mentir. Você achou que eu perguntei porque não sabia? Eu sei que ele morreu e também sei que ele ainda está andando por aí, mesmo depois de ter morrido. Por trás da máscara, os olhos de Yonvou ficaram rígidos. Como Kindred sabia tanto? Yonvou teve cuidado para manter tudo relacionado ao desespero do Rei Obscuro em segredo. Quase nenhum dos seus companheiros sabiam desse segredo. Como Kindred, e por extensão, o exército demoníaco, sabia. Kindred curvou seus lábios como se estivesse se divertindo. Não tem nada que não sabemos sobre os lugares onde o demônio celestial vai descer.
Para ser honesto, não sabemos muito sobre os seus segredos, mas quando o demônio celestial descobrir, nós vamos descobrir também. Afinal, o que seria isso se não a graça do Rei Celestial? Yonvou percebeu que era verdade que só metade do que fanáticos diziam fazia sentido. Mas Yonvou acabou descobrindo que assim como ele estava observando o exército demoníaco pelas sombras, eles também o estavam espionando. Yonvou queria saber por que não o estavam seguindo depois que ele saiu do palácio do Rei dos Macacos, mas estava claro que ele simplesmente não conseguiu descobri-los. Preciso ter mais cuidado de agora em diante. Yonvou estalou a língua. Ele não podia se deixar ser pego pelo exército demoníaco. Mas é um alívio, não parece que eles sabem de muita coisa. Se eles soubessem quem ele era, já teriam tentado matá-lo. Afinal, o exército demoníaco tinha tomado a liderança para eliminar a Atea e Yonvou tinha uma relação muito ruim com o bispo-chefe. No entanto, Kindred não estava mostrando nenhuma hostilidade a ele, o que significava que ele tinha outro objetivo em mente. O palpite de Yonvou se provou verdadeiro quando Kindred falou de novo. Então, garoto. Como o demônio celestial proclamou, você precisa se juntar a nós. Eu estava te esperando. Yonvou perguntou com os olhos arregalados. É por causa da Sersha? Parcialmente. Se tivermos você, Bran vai vir junto. Obviamente, a criança também. Mas isso não é tudo. Você não é um sucessor do Rei dos Macacos. Então significa que você é nosso irmão. Vamos fazer de tudo para te satisfazer. Yonvou não sabia o que o Rei dos Macacos e o exército demoníaco tinham a ver um com o outro, mas o que Kindred disse sobre Sersha o deixou preocupado. Estava claro que Elohim estava interessado nela, mas ele não tinha ideia de quais eram os motivos do exército demoníaco. O que estão planejando fazer com a Sersha? Ainda não sei. Yonvou franziu suas sobrancelhas. O quê? Ah! Eu já não disse. Nós seguimos a vontade do demônio celestial. O demônio celestial me dá ordens e eu as cumpro. Precisa ter outro motivo. Esses caras eram uns loucos malditos que eram difíceis de se entender. Porque o demônio celestial precisava de Sersha. Era provável que não fosse a vontade do demônio celestial, mas sim a do bispo-chefe. Já faz um tempo desde que o demônio celestial deu ordens em pessoa. Isso queria dizer que para proteger Sersha, ele teria que confrontar o exército demoníaco. Não seria diferente da terra do sangue de Elohim. Bum! O castelo tremeu enquanto os intrusos entravam. Kindred agarrou a parte de trás do pescoço de Vieira Dune, que estava arfando, e estendeu sua mão em direção a Yonvou. Já chega de bate-papo. Os hereges irritantes chegaram, então venha comigo e se eu não quiser. Kindred estreitou os olhos. Sua atitude genial se tornou hostil e ele mostrou os dentes, exibindo seus caninos. Você se atreve a resistir às ordens do demônio celestial? Quanta blasfêmia! Você acha que tem escolha? Eu posso escolher o que quero. Do que você está falando? Quando Kindred furioso estava prestes a dar um passo para frente, bum! O castelo inteiro tremeu mais uma vez. O impacto que Kindred havia produzido não estava nem perto da força que tinha acabado de fazer o castelo tremer. A construção inteira começou a inclinar para um lado. Tudo desabou e rachaduras apareceram no teto e nas paredes. Partes da construção começaram a virar poeira. O castelo Broken de Valpurgisnacht, que esteve de pé por 1000 anos, estava desmoronando. O que você está fazendo? Kindred gritou em uma voz agitada. Pela primeira vez depois de se tornar o segundo bispo, ele sentiu um medo de congelar os ossos. Mas Yonvou simplesmente sorriu por trás da máscara. Ele falou com seus companheiros através da conexão. Comecem. Ele quer que a gente comece. Bran sorriu friamente quando ouviu a voz de Yonvou. Ao lado dele, Galiard concordou com a cabeça e mirou seu arco em um cristal azul enorme no céu. É aquilo, não é? O centro daquelas barreiras estranhas. Os intrusos haviam conseguido penetrar as 5 barreiras ao redor do castelo Broken, mas as barreiras ainda não tinham caído e estavam protegendo o castelo. Suas paredes mais fortes estavam no céu, prevenindo os jogadores de entrar por essa rota.
Bran e Galliard queriam se livrar das barreiras completamente e descobriram que cada uma delas tinha um núcleo vulnerável. Valpurgisnacht passou por grandes problemas para esconder esse fato, mas nunca esperavam que alguém como Yonvou, que podia controlar a morte, poderia aparecer. O terceiro espírito livro sem leis. Com os dois poderes, Yonvou fez Bow procurar pelas memórias das bruxas para encontrar as localizações dos núcleos. Eles estavam escondidos nos desfiladeiros ao redor do castelo Broken e Yonvou pediu para que seus companheiros esperassem em cada localização para quebrar um núcleo de cada vez. Havia um núcleo em cada uma das direções cardeais e um no meio dos desfiladeiros. Bran e Galliard estavam no leste. Shannon e Pant, no oeste. Anriong e Edora, no norte e Rebecca estava no sul. Bow disse que estava preparado para destruir o núcleo no centro a qualquer momento. Eles sabiam que as bruxas não conseguiriam reagir imediatamente quando as barreiras caíssem, então eles poderiam usar essa chance para lançar um ataque violento. Bow e Bran já estavam preparados para isso. Tem tanta gente. Bran olhou para baixo para as batalhas acontecendo antes de quebrar o núcleo. O Mar do Tempo estava no leste e os mercenários da Associação do Vento do Oeste estavam no oeste. No norte, o exército demoníaco e os Rankers estavam esperando e no sul, Elon tinha acabado de ser atacada, mas eles já estavam reorganizando suas forças novamente. Os mercenários e guildas de assassinos pareciam com fantasmas famintos para ele. Embora eles tivessem preparado essa armadilha, ele sentiu pena dos jogadores que não perceberam que estavam prestes a pisar no inferno. Eles precisaram ser sábios o suficiente para chegar nas posições em que estavam, então o que os cegou assim? Ganância. Desejo. Muitos deles não sobreviveriam para ter arrependimentos. É uma pena que não vou poder ver a expressão do Kindred. Bran estalou a língua ao pensar em Kindred, que provavelmente tinha se encontrado com Yonvou agora. Será que ele perceberia que Yonvou era o caçador e não o caçado, que Yonvou tinha preparado uma armadilha para ele? Ele cometeu um erro achando que era o único esperto. Bran fez uma nota mental para se lembrar de perguntar a Yonvou sobre a expressão de Kindred. Enquanto fazia isso, de repente ele pensou em algo. Bow encontrou os núcleos da barreira muito rápido. Por que foi tão fácil para ele? As bruxas construíram essas barreiras depois de muitos experimentos. Fiquei sabendo que algumas das antigas memórias dele voltaram. Será que tem algo a ver com isso? Mas ele pausou suas especulações, pois tinha uma tarefa urgente para completar. Bran olhou para seu amigo. Galliard. Certo. Galliard assentiu e soltou a corda do arco. Flecha explosiva era uma habilidade que elfos negros ganhavam junto com Chumpo se conseguissem o título de caçador. Bam! 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 A flecha fincou profundamente no cristal azul. Sua explosão ocasionou uma cadeia de explosões menores até o cristal se quebrar completamente. O primeiro núcleo tinha sido destruído e a formação do mundo fantasma desapareceu. Bran puxou um livro e começou a recitar uma magia. O livro de Marte não era tão bom quanto o livro de Mercúrio, mas também era um grimório que continha seu conhecimento de alquimia. Saia. Bran ativou sua magia de invocação para desenhar um grande círculo mágico no ar. Ele estava planejando trazer um enorme objeto para dentro do espaço exterior e o preço para essa magia era astronômico. Felizmente, as bruxas plantaram várias pedras filosofais dentro dos núcleos para fortalecê-los e ele podia usá-las como pagamento. As bruxas provavelmente nunca imaginariam que o núcleo que criaram para protegê-las ajudaria a matá-las. O céu vibrou e uma pedra enorme envolta em chamas apareceu no círculo mágico. Bran sorriu friamente quando a viu. Chuva de meteoros. Boom! Naquele momento, tudo de repente parou enquanto a formação do mundo dos monstros e a formação do submundo desapareciam. Finalmente a formação do mundo da calamidade se quebrou. Não havia nada para proteger o castelo agora e a pedra em chamas o esmagou. Foi um desastre. Nr. Cordeiro, conte uma história. Houve outrora, um homem pálido com cabelos negros que estava muito sozinho. Por que estava sozinho? Tudo que existe precisava encontrar esse homem. Então, afastaram-se dele. Ele perseguiu tudo.
Ele dividiu-se em dois, com um machado. Para que ele sempre tivesse um amigo. Para que ele sempre tivesse um amigo. Continua no próximo vídeo.